Continuando a nossa cobertura sobre a situação no Oriente Médio, segunda-feira abrimos esta semana, aqui no Bastidores do Poder, a entrevista com o ex-embaixador brasileiro nos Estados Unidos, Nelson Barbosa. Ele falou sobre a perspectiva em relação à volta ao poder dos talibãs no Afeganistão e a retirada das tropas americanas. Ele que foi embaixador brasileiro nos Estados Unidos durante o período em que os americanos atacaram o Afeganistão, atacaram a Al-Qaeda na busca por Osama Bin Laden, deram início ali, então, à ocupação que perdurou durante 2 décadas. E nós vamos continuar esta análise agora com o cientista político André Leste, que está aqui conosco já, participando da edição de hoje do nosso programa. É especialista em Oriente Médio, Israel, os conflitos da região, e vai traçar aí uma análise sobre o que espera-se, né, em relação aos rumos do Afeganistão no contexto da geopolítica do Oriente Médio. Professor André, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Guilherme, boa tarde a todos, como vão? Tudo bem? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a participação. Eu vou começar lhe perguntando, dá para acreditar num Talibã moderado? A palavra moderado da sua pergunta, ela é subjetiva, porque o moderado para nós seria algo que talvez não fosse aceito por eles. Então, quando eles falam nós estamos moderados, o que poderia ser moderado na cabeça de uma pessoa do Talibã que dominou o país entre 96 e 2001? E durante esses 5 anos eles colocavam pena de chibatada para as mulheres que saíam de casa sem autorização dos maridos. Não dar chibatada e somente dar uma multa, isso é para nós aqui no Ocidente moderado? Não, não é. Então, existe, vamos colocar dessa forma, existe a possibilidade dessa volta ao poder do Talibã, eles, de forma estratégica, fazerem políticas menos radicalizadas, menos mortíferas do que eles faziam entre 96 e 2001? A resposta é sim, é possível. Essas políticas vão... mas o controle do Talibã ao Afeganistão, por ser menos radical e fundamentalista do que era em 96 e 2001, vai trazer uma democracia e liberdade civil para a população? Claro que não. Aliás, na coletiva de imprensa do Talibã, eu notei o uso de uma expressão que eu acho que diz muito a respeito do que o senhor mesmo está falando aqui. As liberalidades que vão ser concedidas pelo novo regime, diz o porta-voz, são, abre aspas, dentro dos limites do Islã. Ele fez questão de ressaltar isso sempre. Agora, é importante entender qual que é a interpretação que se faz do Islã, da religião islâmica, para então compreender qual que é o limite, porque pode não ser nada, né? A depender da interpretação dada. Então, esse é um dos pontos importantes para a gente concluir que o que ele está falando, na verdade, ele não está falando nada, né? Ele está falando algo que pensado, estrategicamente pensado, para mostrar uma certa alguma modernidade, algum tipo de avanço em pensamento. Então, as mulheres terão direitos dentro dos limites do Islã. Isso. Que limites? Quais são esses limites? Aí depende da interpretação deles. Esse é o problema. Você tem pessoas aí que interpretaram e deram regras no Talibã que mulheres podem ser agredidas pelos homens, que as mulheres precisam de autorização para sair de casa, que as mulheres não podem exercer certas profissões, não podem talvez ter um próprio negócio,
Algumas mulheres que quiserem estudar algum tipo de profissão não vão poder estudar essa profissão na faculdade. Ou seja, isso não é liberdade, né? A Revolução Islâmica, quando ela aconteceu no Irã, fazendo um paralelo, quando eles ganharam o poder, a interpretação do Ocidente também foi que era algo temporário, que não ia ser tão radical, que não era para se preocupar. Até mesmo os próprios funcionários da Embaixada Americana ligaram para Washington e falaram, está acontecendo isso em Tehran. E eles responderam, não nos preocupa, é só uma coisa pontual, já está tudo sob controle. E não estava. E olha o que aconteceu 40 anos depois. Sim, então a mesma coisa pode se dar no Afeganistão agora com a volta dos talibãs. Parece que a imprensa ocidental ainda não compreendeu o que isso representa em termos de retrocesso naquela região, né? Naquele país. Então, o retrocesso, ele não é só o retrocesso, a gente tem vários retrocessos aqui. Você tem um retrocesso na guerra contra o terrorismo, que não foi, que ela tá perdendo força. Então, você tem mais grupos terroristas, você tem mais insurgências, você tem mais dinheiro circulando para grupos, você tem o terrorismo continua, talvez o Estado Islâmico foi derrotado no Iraque e na Síria, mas ele continua. Então, você não está tendo atentados em Paris, como aconteceu no passado, mas você tem novos players. Então, a quantidade de players está aumentando. O que aconteceu, então, o retrocesso no Afeganistão das liberdades civis. As mulheres dos últimos 20 anos no Afeganistão, male tinham direito a estudar, a ter um negócio, começaram a ter liberdades de andar nas ruas, de abrir próprios negócios. E a gente fala bastante, eu estou batendo bastante no ponto da liberdade das mulheres, porque esse é um dos principais pontos que o Islã militante radical, que é o nome que a gente dá para grupos terroristas radicalizados que querem tomar o poder de países de maioria muçulmana no Oriente Médio e na Ásia, eles atingem basicamente o direito das mulheres. É muito forte o que eles atingem em relação às mulheres. Então, não estamos falando aqui de que o Ocidente está impondo que os países muçulmanos precisam ter discotecas com álcool, porque isso vai dar cultura. Então, é a mulher sair de casa Exato. sem autorização do marido, é isso. A gente está falando assim, tem que respeitar a diversidade religiosa, obviamente, cada país tem a cultura e as suas tradições, e obviamente, se for uma democracia, as coisas vão ser trazidas através de um debate. Eu acredito que o único Estado que traz liberdade religiosa é o Estado laico, que vai dar liberdade, quer ser religioso quer fazer uma discoteca com álcool, faça. Você quer converter pessoas, converta, sem fazer sua força. Você quer ser ateu, tudo bem também. Ou seja, isso é o Estado laico. Agora, no momento que você tem um Estado religioso e ele começa a impor um monte de coisas às pessoas que não querem fazer isso, já não é mais o Estado laico, já não é mais democrático. Então, os talibãs já assumiram que o Afeganistão passa a ser um califado, no caso. Exato, com certeza. E você vai ter uma discussão religiosa, você vai ter briga por poder religioso, você vai ter controle total da imprensa, você não vai ter... Vai ser um país muito fechado. Se ele vai ser tão fechado como era em 96, 97, provavelmente não, porque hoje em dia, com a era da internet, com as mídias sociais, é muito difícil de você fazer isso. Você teria que controlar muito a internet, eu não sei quanto eles estão prontos. A gente está vivendo a história agora, Guilherme, então a gente tem que esperar algum tempo para poder entender o que vai acontecer. Se vai acontecer em 1 ano, se vai acontecer em 6 meses. O Irã não foi de cara que aconteceu toda essa restrição que entrou, que hoje em dia rege no Irã. Então, eles não têm mídias sociais. Algumas mídias sociais são proibidas no Irã. O Twitter é proibido no Irã. Só o Ayatollah e o presidente têm Twitter, né? Então, assim, existem coisas que podem vir a acontecer ainda que a gente ainda está esperando, mas que não vai ser moderado, com certeza não vai ser moderado. Eu lhe pergunto, o governo Trump negociou o acordo com os talibãs. Foi erro ter feito isso? Antes de falar da implementação do acordo conduzida pelo Biden. O acordo em si. Existia uma velha máxima na política americana, quando se tratava com terrorista, não se negociava.
e daí se negociou com o pessoal do Talibã, que sempre albergou os grupos terroristas. Tanto é que os Estados Unidos invadiram o Afeganistão atrás do Osama Bin Laden, que se escondia lá. Depois ele mudou de residência, foi para o Paquistão, mas o fato é que ele durante muito tempo centrou as suas operações no Afeganistão. E os talibãs não me parece ter renunciado a essa prática, né, de ter relações com os radicais que praticam terrorismo. Foi um erro na sua avaliação? Então, os Estados Unidos sempre negociaram com todo mundo. Tá? Os Estados Unidos nunca deixou de negociar. Obviamente que em discursos de políticos, eles falavam "The United States doesn't negotiate with terrorists". Sim. Isso é uma frase de filme, né? A CIA sempre negociou com terroristas, mas isso é uma prática de serviços secretos. Todo serviço secreto grande, o Mossad, o MI6, o serviço secreto paquistanês, o serviço secreto americano e por aí vai, negocia, tem contato com radicais, porque existem interesses. Tem gente que está no grupo e é agente, que passa informação e tudo mais. Então, assim, negociar per se, né, o princípio de negociar com um grupo radical, seja de quem for, não está errado no sentido de interesses nacionais americanos. Então, se os Estados Unidos estão interessados em contemplarem e atingirem os seus interesses nacionais, eles têm que estar abertos a conversar com todo mundo que queira conversar com eles. Assim o Mossad israelense. Se alguém quer conversar com Israel, Israel tem que conversar com essas pessoas, porque é de interesse nacional escutar o que eles têm para dizer. Você pode não concordar, mas você pode escutar o que ele tem para dizer. Agora, os termos da negociação que o Trump fez, dizendo, está lá no acordo, a gente sai os Estados Unidos saem do Afeganistão e o Talibã se compromete a não abrigar grupos terroristas que vão atacar os Estados Unidos. Mas quem vai verificar isso? Como vai ser... Como é que fiscaliza, né? Como vai ser a fiscalização? Dá para acreditar no Talibã? Como é que funciona a questão lá dos direitos humanos, a liberdade das mulheres, a agressão a outros países, etc, 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 etc. Ou seja, e aí vem um dilema que os Estados Unidos têm que ter, que é um debate sobre o equilíbrio entre o interesse nacional e o interesse em direito humano internacional. Em relação ao interesse nacional, está claro que é de interesse nacional americano sair do Afeganistão. A opinião pública está favorável, os Estados Unidos já lutaram uma guerra de 20 anos, já se gastou muito dinheiro, já destruíram a Al-Qaeda na região, já mataram Bin Laden, ou seja, o 11 de setembro já foi solucionado aqui. Sim. Faz mais de 10 anos que pegaram Bin Laden. Em março desse ano fez 10 anos. Então, o que deveria ser feito é uma retirada parcial, total, gradual e tal, mas, ao mesmo tempo, deveria ter entrado uma negociação para poder proteger o direito humano internacional. O interesse do direito humano internacional é um direito universal baseado nas declarações das Nações Unidas, que não só os Estados Unidos são o grande protetor, mas muitos países são protetores. E é isso que deveria ter sido colocado no acordo, que, na minha opinião, foi um erro. E é por isso que aconteceu o que aconteceu. Não foi colocado essas coisas, não foi... eu acho que quando você anuncia que vai sair, obviamente que vai acontecer isso. Você não anuncia o dia D que você vai sair, claro. o dia em si, você faz uma coisa gradual, secreta, para que, no final das contas, você possibilite o outro lado que vai assumir o poder, que seria o exército afegão e o governo afegão, de poder lidar com os problemas do país. Agora, inegavelmente, a partir do momento que os americanos deixaram o território afegão, houve uma entrega, né, das forças militares oficiais do governo para os talibãs. Não houve conflito. Foi uma tomada, digamos, pacífica, por assim dizer. Não houve trocação de tiros. Eles abriram alas e permitiram os talibãs passarem. Tanto é que essa foi uma das justificativas apresentadas pelo presidente Joe Biden. Não podemos lutar uma guerra que nem os afegãos estão dispostos a lutar. Isso faz sentido, o que o Biden falou aqui tem sentido. O que acontece é o seguinte, o uso da violência, não, no sentido cru, né, não foi disparado nenhuma arma. Algumas armas foram disparadas hoje no aeroporto, não se sabe ainda exatamente o que aconteceu. Mas, assim, eles tomaram um palácio presidencial que foi abandonado pelo governo. Aliás, o presidente do Afeganistão
fugiu do país e levou milhões de dólares junto com ele. Exatamente. Então, assim, o que deve ter acontecido foi uma negociação entre as partes por telefone. Ó, vocês têm aí 48 horas para ir embora, pode levar o que vocês quiserem, a gente não vai atrás de vocês. Então o cara pegou as coisas e foi embora em vez de lutar uma guerra que talvez ele ia perder, porque 80% do país já está tomado pelo Talibã. Né? A gente está falando só da capital e de algumas províncias além da capital, mas assim, 70% das montanhas, dos vilarejos, do interior do país, né? da parte dos subúrbios do país, estão dominados pelo Talibã. Então, no final das contas, o que foi feito foi uma negociação aí que deve ter tido, a gente ainda vai um dia ler isso nas histórias, de negociação entre o próprio governo e o que agora, ele emergiu agora em Dubai, né, nos Emirados, e o Talibã. Agora, o uso da violência, isso é importante ressaltar, é o seguinte, não foi disparado nenhuma arma, mas o uso da violência ele é claro, Guilherme. Claro. Porque você não precisa disparar uma arma para ser violento. O que significa a violência? A coesão, o medo, a dissuasão, a ameaça. Então, eu ligo para o presidente e falo, você tem 48 horas para sair, senão eu vou entrar atirando, e o cara foge porque ele está com medo de morrer. Isso também é violento. Por si, um golpe desse jeito, com tiro ou sem tiro, ele é violento. Sim. Porque é tomada de poder à força, porque não é democrático, porque não é a construção de um debate político nacional no país. Então, o medo que as pessoas estão nas ruas, o medo que as pessoas do governo que abandonaram, o medo das pessoas de serem perseguidas e mortas nas ruas porque colaboraram com os Estados Unidos, ou colaboraram com a CIA, ou colaboraram com o exército afegão, ou são pessoas que já não são mais religiosas porque não querem seguir ao pé da letra a religião, ou trabalharam para jornais americanos. Também escutei a história de um jornalista afegão que está morrendo de medo tentando ir embora do país porque trabalhou para um grande jornal americano. Então essas pessoas, elas estarem com medo já é um exercício da violência que o Talibã está fazendo. E não dá para se dizer que elas têm garantia, né? Elas não têm garantia nenhuma. A verdade é essa. Não tem como elas terem garantias, apesar de o tempo todo tá tendo notícias aí do Talibã dizendo de que eles não perseguirão ninguém, todo mundo vai receber anistia. Na minha opinião, isso é apoio popular. Com certeza vai ter aí polícia secreta, vai ter um Estado policial, Guilherme, ele sempre vai atrás daqueles que pensam diferente do governo. E por meios não oficiais, né? Não. Por meios não oficiais. Tanto é que o terror não tem um exército efetivo oficial. Né? E é aí que está a gênese do problema. Exatamente. Doutor André Leste, deixa eu lhe fazer uma pergunta, já estamos chegando no limite do tempo aqui, mas o senhor vai participar em outras ocasiões para continuar fazendo análise, que eu acho que é muito importante compreender o que se passa lá. O embaixador chinês aqui no Brasil comentou a retirada americana, escreveu o seguinte: a retirada militar dos Estados Unidos do Afeganistão não é apenas irresponsável, mas também mal intencionada. De fato, a política americana para com o Afeganistão é muito questionável e suspeitosa. A credibilidade americana diante da comunidade internacional está se quebrando. Fecha aspas. Me parece inequívoco que, ao se retirar os Estados Unidos se retirarem do Afeganistão, sai do protagonismo no Oriente Médio para assumir talvez uma posição secundária, e a China me parece estender os seus tentáculos para tentar criar um laço, uma ligação com o regime afegão. Essa mensagem do embaixador chinês Yang Waming, o que ela significa nesse contexto? Olha, a China compete com os Estados Unidos por hegemonia e por questões econômicas eles têm muitas diferenças. Eu acho que acusações vazias como essa, de que é questionável a presença militar americana no Afeganistão, é tudo questionável. A gente pode falar sobre praticamente qualquer decisão política que um país teve em relação a uma guerra que foi ocasionada por um ataque terrorista que gerou mortes. Então, assim, você sempre pode também usar a teoria da conspiração eles invadiram um país X por causa de petróleo. Não tem petróleo no Afeganistão. É Oriente Médio, mas o Afeganistão está mais na Ásia Menor do que no Oriente Médio. Então, assim, não tem saída para o mar, não é um país estratégico, é super montanhoso, é super inacessível.
eu acho que o que no final das contas ele quis dizer, ele quis colocar assim, ele quis criticar os Estados Unidos, porque eu acho que ações como essa que envolvem geopolítica acabam colocando eles em lados opostos, no final das contas. Agora, e agora fazendo crítica uma vez à China, assim, eu acho curioso, todo respeito ao embaixador chinês no Brasil, mas acho curioso falar de más intenções num país que é dominado por um partido único e não existe nenhuma liberdade de imprensa e muitas outras liberdades na China como sociedade, como país. Então, assim, se a gente for agora começar a comparar o que é questionável, eu acho que a China ganha no que é questionável do que as ações americanas. Até porque a prática da China em relação a Hong Kong, Macau, Taiwan, né, Exatamente. Então, não, assim, não é livro de referência para ninguém. Quando a gente fala, por exemplo, de impérios ou qualquer tipo de ações, entre aspas, imperialistas, né, que alguns partidos brasileiros gostam de falar, a China se comporta muito mais como um império ou um país imperialista do que os Estados Unidos hoje em dia. Muito bem. André Leste, cientista político, participando aqui do Bastidores do Poder. Sempre um prazer ouvi-lo, professor. Lembrando que o André Leste, além de especialista em Israel, Oriente Médio e Segurança Nacional, é diretor executivo do Stand With Us Brasil. Obrigado pela participação, professor. Obrigado a você, Guilherme. Obrigado a todos. Boa tarde a todos. Obrigado. Um abraço.